Dia a todos, meu nome é Felipe, eu sou R1 de Neurocirurgia do serviço da Unicamp. Eu vou falar um pouco sobre fraturas de crânio hoje. O crânio, ele é formado por a sua abóboda, por um osso frontal, dois temporais, abaixo etmoide, esfenoidal, e temos dois ossos temporais na parte, nas duas laterais. É importante frisar que, que os ossos do crânio eles são formados basicamente por duas camadas mais sólidas, que seriam a tábua interna e a tábua externa, e entre essas duas estruturas temos a díploe, que é composta por osso esponjoso. Nos adultos, eles podem ter entre 2 a 6 milímetros de espessura, tendo regiões mais finas e regiões mais grossas na camada óssea. De maneira geral, as regiões mais finas elas são recobertas por músculo, como no osso temporal, que ele é o mais fino do crânio, e nas regiões que temos ossos mais grossos, essas regiões elas vão estar envolvidas nas inserções ósseas. Antes de chegar na camada óssea, nós vamos ter pele, subcutâneo e o periósteo, além de uma camada aponeurótica. Então, conseguir gerar algum problema no osso, para conseguir lesar o osso, ele tem que ter uma certa energia para que essa energia seja transmitida entre os tecidos até chegar na região óssea. Então, as fraturas ósseas, as fraturas dos ossos do crânio, elas geralmente têm uma maior frequência no osso parietal, depois no temporal, no occipital e em seguida no frontal. A maioria delas vai ser linear, seguida de afundamento, e em um menor número, fraturas de base de crânio. De etiologias, elas podem ser lineares, afundamento ou de base de crânio. Elas podem ser causadas por quedas, agressões, acidentes automobilísticos e no nosso cotidiano, no Brasil, ferimentos penetrantes, seja por faca, materiais de trabalho ou ferimentos por arma de fogo. Lembrando que as fraturas, por envolverem trauma de alta energia, elas têm que ser tratadas com um paciente politraumatizado, dando suporte pré-hospitalar adequado, mantendo cola cervical, prancha rígida. Ao chegar no hospital, ela deve ser tratada também como politrauma, seguindo o protocolo do ATLS. É muito importante a gente ver que em um paciente que tem fratura craniana, ele pode ter ferimentos cortocontusos pelo couro cabeludo, e esses ferimentos eles devem ter o sangramento controlado, uma vez que é uma região muito vascularizada. O tratamento inicial geralmente é compressão local, seguido de faixas, mas pode ser necessário usar algum selante ou até fazer alguma sutura vascular para evitar que esse paciente venha a perder muito sangue, a depender do tamanho do ferimento. Existe uma associação entre trauma e algum tipo de injúria intracraniana, seja ela sangramento, seja epidural, subdural ou contusões. Então, é necessário que todo paciente que tenha alguma suspeita de fratura craniana seja submetido a uma tomografia de crânio.
E, além disso, 5 a 15% dos pacientes que têm fratura de crânio vão ter algum tipo de trauma vertebral associado. Então, é necessário que seja investigado também coluna vertebral. Mostrando aqui uma fratura temporal que foi seguida de um epidural. Então, os tipos, nós temos fratura linear, fratura por afundamento, as fraturas de trauma de base de crânio e os traumas penetrantes. É importante frisar que as fraturas lineares, geralmente, elas vão ter um traço único, elas vão acometer mais o osso temporal, seguido do frontal e em seguida do occipital. A maioria das fraturas em si não tem uma significância clínica importante, mas elas podem estar associadas a outros componentes do crânio que podem gerar algum tipo de clínica no paciente. Nas fraturas de osso temporal, você tem que ficar atento a alguns sangramentos, porque no osso temporal você vai ter a passagem da meninge média, você vai ter passagem de seios durais, então é importante avaliar se não houve dano a essas estruturas, se não tem algum tipo de patologia intracraniana que precisa ser tratada. Você pode ter diástase de sutura, que no caso seria um afastamento das suturas cranianas secundário ao traço de fratura, que pode acometer a coronal e a lambdoide. E, apesar dela não ter significância clínica, é preciso você dar um manejo das patologias intracranianas que podem estar associadas a essa fratura. De maneira geral, o paciente pode experimentar dor de 5 a 7 dias, mas não há necessidade de fazer uma correção cirúrgica para uma fratura linear somente. Em termos de imagem, a gente vai sempre diferenciar uma fratura linear de um vaso ou até mesmo de uma sutura craniana pelas características da imagem. De maneira geral, as fraturas, o traço de fratura, ele vai ser mais escuro, ele vai ser preto, ele vai ser mais hipodenso, a tomografia, quando comparado a uma linha de sutura ou a um vaso, ele vai ser mais reto e mais fino, ele vai ser um traço fino, ao contrário do vaso e da sutura, que vão ser eles vão ser mais acinzentados, podem ter linhas mais curvas, e geralmente as suturas elas vão ser bilaterais ao mesmo nível. Os afundamentos. Os afundamentos cranianos, eles são geralmente envolvem um trauma de alta energia, onde há, de maneira geral, envolvimento de lesão de parênquima também, de outras estruturas intracerebrais. Eles podem gerar tardiamente infecção por causa do trauma ao parênquima cerebral. Você pode ter crise epilética e pode ter morte sem que seja visto alguma outro tipo de sintoma associado. E, geralmente, os quadros que vão a óbito vão ter alguma alteração neurológica associada. É importante frisar que o afundamento ele pode ser um afundamento fechado ou aberto. Sendo um afundamento aberto, você vai ter uma fratura exposta. É necessário que seja feito o manejo adequado dessa fratura. Nos afundamentos, como você tem um defeito ósseo e uma quebra dessa parede com múltiplas espículas, você pode ter dano na dura mater, que pode gerar algum tipo de vazamento de líquor, e é importante que isso daí seja visualizado e corrigido. Pode ter lesão de seios, principalmente o seio frontal,
e pode haver deformidade grave, estética para o paciente. De maneira geral, os afundamentos, eles têm que ter um manejo adequado, com vacina tetânica principalmente, já que muitas vezes isso daí vai acontecer em traumas, seja por objetos ou seja por acidente automobilístico, então pode ser que a ferida seja contaminada e a gente tem que fazer a vacina tetânica para esses pacientes. A antibioterapia, ela vai estar muito mais relacionada ao afundamento ao afundamento aberto. Você vai ter que tratar ele como se fosse uma fratura exposta. Então, é necessário fazer uma, uma antibiótico-terapia endovenosa para que você não tenha infecção secundária naquele sítio. Existe uma dúvida na literatura se é necessário fazer os fármacos antiepiléticos. De maneira geral é feito, mas não há alguma evidência que comprove que o uso de fármacos antiepiléticos no contexto do afundamento vá reduzir a porcentagem de pacientes que vão ter epilepsia secundária ao afundamento, ao trauma ao parênquima. O manejo cirúrgico dessas lesões, de maneira geral, tem dois conceitos na literatura que você vai ter se você tiver um desvio maior que uma espessura da tábua óssea, é necessário que você faça a correção desse afundamento. Ou se esse afundamento ele tiver uma entrada abaixo da tábua interna maior do que 5 milímetros, você vai abordar essa fratura. De maneira geral, os afundamentos eles vão requerer que você faça um desbridamento de tecido desvitalizado, da pele até chegar na região da fratura em si. Você vai fazer a redução dos fragmentos. De maneira geral, você pode fazer algum tipo de trepanação em volta da lesão para fazer o descolamento desses fragmentos ósseos. É necessário fazer um reparo aos danos que podem haver na dura mater e essas lesões elas podem também estar associadas a infecções secundárias, visto que elas podem conter sujidades. É necessário que você tenha um maior cuidado para que essas sujidades sejam retiradas da ferida. De maneira geral, os objetivos do tratamento cirúrgico do afundamento, eles vão envolver desbridamentos da borda da pele, remoção dos fragmentos ósseos, reparação dural. Você vai retirar também, você vai desbridar o tecido cerebral desvitalizado. Se você tiver algum tipo de coágulo, sangramento, você vai coagular algum vaso que esteja sangrante. Você vai fazer a reconstrução da parede craniana, da porção óssea que foi acometida pela fratura e, em seguida, o fechamento da pele. As fraturas de base de crânio, elas são menos comuns, mas no contexto do pronto-socorro, geralmente são as que, muitas vezes, elas são enviadas para a gente em vaga zero, por suspeita de fratura de base de crânio. Então, de maneira geral, ela envolve 5 porções da base do crânio. Pode envolver a placa cribiforme do osso etmoide, a placa orbital do osso frontal, porção petrosa ou escamosa do osso temporal, o esfenoide ou o osso occipital. É mais comum que ela acometa o osso temporal, e ela tem alguns sinais clínicos que podem predizer que existe fratura de base de crânio, seja o sinal de Barrow, que você vai ter uma equimose retroauricular, os olhos de guaxinim,
rinorreia ou otorreia ou hemotímpano. Vale salientar que esses sinais eles não necessariamente vão aparecer no momento do trauma. O sinal de Barrow ou de olhos de guaxinim, eles podem aparecer até 3 dias após o trauma inicial. As fraturas de base de crânio, elas podem também gerar algum tipo de paralisia de nervos cranianos, e além disso podem envolver é, dissecções ou até danos diretos ao sistema arterial, seja ele anterior ou posterior, mas a gente vai, de maneira geral, pode acometer mais a carótida. Então, as fraturas de base de crânio, elas vão precisar que o paciente fique em uma monitorização hospitalar, é necessário que seja realizado tomografia de crânio. De maneira geral, muitas delas vão ter sinais de que há vazamento de líquor. Contudo, 85% dos pacientes que têm fratura de base de crânio, que têm algum tipo de saída de líquor para o exterior, não vão precisar de tratamento cirúrgico. E em cerca de 85% vão se resolver em cerca de 7 dias. Contudo, se essa otorreia ou se essa rinorreia dura mais do que 7 dias, é necessário que seja realizado, você aumenta o risco de meningite, e aí pode-se aviltar a necessidade de fazer algum tipo de antibiótico. Mas, de maneira geral, você faz a vacina antipneumocócica para evitar, para reduzir o risco de meningite nesses pacientes. Pode haver paralisia de nervos cranianos, como dito anteriormente. Elas podem aparecer geralmente 2 a 3 dias após o trauma. De maneira geral, há uma tentativa de usar corticoide para tentar melhorar essas paralisias, e as fraturas de base de crânio podem estar relacionadas a lesões do nervo facial, que, de maneira geral, se elas não são responsivas a corticoide, podem ser uma transecção, que você vai ter um prognóstico pior em relação à parte funcional desse paciente, e, de maneira geral, ela é unilateral. Também você pode ter, após uma fratura de base de crânio, acometimento de lesões, tanto de vasos, no caso, tanto da circulação anterior quanto da posterior, que vão dar sintomas neurológicos semelhantes a um AVC isquêmico secundário a dissecções ou até oclusão vascular pelos fragmentos ósseos. O osso temporal, nas fraturas de base de crânio, de maneira geral, de 70% a 90% vão ter um traço de fratura longitudinal que vai passar pela sutura petroescamosa, podendo envolver o sétimo e o oitavo par craniano. Já a transversa, ela vai atravessar a cóclea e o gânglio geniculado, também podendo acometer os mesmos pares cranianos, sendo que aqui no corpo geniculado o sétimo. O clivus, nas fraturas de clivus, você pode ter um traço longitudinal que vai estar associado a danos no sistema vértebro-basilar, que em uma dissecção ou oclusão desse sistema pode dar algum tipo de alteração em tronco, simulando também, mais uma vez, um acidente vascular isquêmico. As fraturas transversas podem gerar danos ao sistema anterior. O traço oblíquo em si não foi descrito nenhum tipo de lesão específica. Vale salientar que nas fraturas de clivos você pode ter diabetes insípidos associado, e os aneurismas traumáticos também podem ser gerados
por essas fraturas que vão ser diagnosticados mais tardiamente. Por último, o trauma penetrante, ele, em nosso contexto de violência urbana, ele é relativamente comum. É necessário salientar que não só o trauma penetrante direto, ou seja, aquela lesão que ela foi que ela causou uma perfuração direta ao crânio ou ao parênquima cerebral, ela deve ser avaliada intra-hospitalar. Os traumas tangenciais, ou seja, aquele tiro de raspão que pode acometer o paciente, ele também deve ser avaliado em um centro que tem a tomografia, porque não necessariamente ele causou fratura, mas ele, pela transferência de energia cinética, você pode ter um trauma ao parênquima cerebral secundário a essa transferência de energia. O trauma penetrante, ele deve ser tratado como uma fratura exposta, e a, nosso tratamento vai ser para tentar retirar tecido desvitalizado, lavar ao máximo, retirar alguma sujidade que tenha e corrigir o defeito dural. A gente não vai, assim, de maneira geral, fazer tantas intervenções nesse paciente, além da lavagem, desbridamento e fazer antibiótico-terapia endovenosa, uma vez que, se tratando de ferimento por arma branca ou ferimento por arma de fogo, de maneira geral, o dano maior já foi feito pelo objeto que causou esse trauma e no contexto dos ferimentos por arma de fogo, de maneira geral, não só o local aonde o projétil passou vai ser lesado, mas também pela propagação da energia cinética, pela cavidade temporal que é formada pela propagação das ondas desse projétil, vai haver um trauma difuso pelo parênquima cerebral, que aí a gente não vai poder corrigir muita coisa. Então, a ênfase é desbridar, lavar e evitar infecção secundária. Basicamente isso que eu tinha para apresentar. Essa foi a literatura utilizada.